Ok, então a gente começa oficialmente aqui o nosso bate-papo com o Jacob. Então, welcome, Jacob. Thank you Thank you. for coming with us um, for this, how can I say, this conversations, This chat, this chat. bate-papo. E então, eu sou Ana Lúcia Gaborim. I am Ana Lúcia Gaborim. I'm the president of our association, Abraco. Is the Brazilian Association of Choir Directors. And we are very glad to receive you here. So, thank you. We Thank would you. like to invite you to talk about you, your career, your job, and then you can talk about uh, the choir, and well, and we will ask the participants to ask by chat. I don't know Mhm. if they have Você quer some que eu questions. traduza, Ana Lúcia, um pouco? Você quer que eu traduza? Ou não precisa? Agora eu mesma traduzo. Então, perfeito, ótimo. Para quem está aqui, gente, então bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Ana Lúcia Gaborim, presidente da Abraco, e eu quero agradecer a Solange Assunção que está aqui com a gente. Solange que fez essa ponte para que a gente estivesse hoje aqui com o Jacob na nossa reunião. Né, eu dei as boas-vindas a ele, pedi para que ele falasse um pouco da carreira dele e que depois ele falasse do trabalho com os coros, né? Agradeci. E então a gente queria agradecer também a presença do Leon, que está aqui, que gentilmente se prontificou a traduzir esse nosso bate-papo, e agradecer a presença de todos. Então, passo a palavra a vocês, Jacob Ótimo. e Leon. E só rapidamente, então, só fazer uma coisa, falar uma coisa. Eu falei isso agora antes das 10 horas, então não sei se todos estavam aqui. Eu gostaria muito de agradecer também a Solange Assunção, regente de coros de São Paulo, que é uma grande amiga de longas datas minha e que, através do trabalho de conexão dela, que entramos em contato com a Ana Lúcia e a associação, e foi graças a Solange, então, que essa conversa aqui foi possível. Só que eu gostaria de registrar esse agradecimento a ela. Okay, so I was just thanking to Solange Assunção, that is a long-time friend of mine, and that was thanks to her that this meeting was possible. Okay, so the stage is yours, Jacob. Oh, right. Very nice to be here and meet you all, although virtually this time. Hopefully we can meet in person next year. Eu estou muito feliz de estar aqui, mesmo de encontrar vocês todos, mesmo que seja virtualmente. Espero que pode ser presencialmente o ano que vem. And I think the more questions, the better, because then we can steer the conversation towards what you actually want to know or what you're curious about. So the more questions, the better. E então, quanto mais perguntas, melhor, porque aí a gente pode dirigir a conversa para aquilo que vocês querem saber, aquilo que vocês estão interessados. And also, I think Leon has heard this now 4 or 5 times, so he would be happy as well. He could probably do the meeting without me by this time. A essa altura, eu já fiz essa tradução da apresentação dele umas 4, 5 vezes, então eu falo que eu podia até fazer de cor sem ele a apresentação dele. Mas imagina, não, not at all. I'm happy to do it again. Um prazer fazer de novo a sua apresentação. I'm employed by the Linköping University, and I work as Director Musices, which is Director of Music, an old Swedish title. Então, eu pertenço à Universidade de Linköping. Depois, inclusive, eu vou colocar isso por escrito, ou deixa eu ver, eu posso usar o chat? Deixa eu ver, chat. Sim, pode usar. Eu vou colocar, só escreva nele. Linköping University. Essa é a universidade da qual o Jacob faz parte. Ele é diretor de música dessa universidade. Fazendo um comentário que lá não tem um curso de música, mas tem atividades musicais, tem coros, atividade orquestral, e essas atividades musicais, o Jacob é diretor de música.
Director Musices, é um título até em latim que tem nessa universidade e em outras. Okay? Förklarar du lite om titeln nu också? Alltså Ja, att du... precis. Ja, bra, Att du är bra. ansvarig för musikaktiviteterna. Du visste vad jag skulle säga. Det är bra. Ele já sabia que eu queria dizer isso. Ok. So I have the artistic leadership of our male voice choir and our mixed chamber choir. Ele tem também a direção artística e rege o coro masculino da universidade e o coro misto, o coro de câmara. And our choirs are of course mainly focused on the students and alumni, but we also have, it's also open to professional musicians, say if they work in a church setting or whatever, to join. So we don't have any restrictions, but mainly it's students and alumni. Esses coros são principalmente formados por estudantes da universidade ou ex-estudantes, mas eles também são abertos para, por exemplo, músicos profissionais. Às vezes a pessoa é ligada a alguma igreja, faz atividades musicais, ela também pode participar dos coros, mas principalmente são os estudantes da universidade. And as you all know, it's very important with music and arts, even though we don't have any music or artistic courses or modules. It's very important for the engineering students or the medical students to have this outlet for art, and that's why the university is funding this. E as atividades artísticas são muito importantes, são valorizadas. Então, mesmo que eles não tenham cursos de formação musical na universidade, os alunos de engenharia, de medicina, etc., fazem parte dessas atividades, e isso é considerado importante, por isso que a universidade financia essas atividades. Outside the university, I also freelance and have the Stockholm Chamber Choir that we mentioned earlier before the official meeting started. And then I also have a semi-professional vocal ensemble from the UK, which is only sort of 8 singers. O Jacob também trabalha como músico freelance e tem outras atividades. Então, por exemplo, ele rege o coro de câmara de Estocolmo, e ele rege ou coordena também um grupo vocal em inglês. Então, eles trabalham fora das atividades principais dele na universidade. Well, actually, could be worth knowing that I actually did my undergraduate in classical guitar and played quite a bit of Brazilian music in my youth, and then I leaned towards the choral conducting and was educated both in Sweden, but then I did my masters in the UK. So I have one foot in Swedish choral tradition and one in the British one. Também vale dizer também que a formação de graduação musical do Jacob foi como violonista clássico. Então, ele estudou, tocou bastante música brasileira para o violão em sua juventude, e depois ele pendeu para a questão da regência coral, e aí ele tem uma formação também importante no Reino Unido. Então, além da Suécia, da música coral sueca, ele tem uma influência também da música coral britânica. And if you have any questions, just fire away. I think I will now start to focus more about the male voice choir that is planning to come to Brazil next year, roughly mid-June, and we will probably be here for just under 2 weeks. E agora, inclusive, se vocês tiverem perguntas, fiquem à vontade. E aí, senão, ele vai falar um pouco sobre esse plano de trazer o coro masculino para o ano que vem, que vai ser mais ou menos essa época do ano, no meio do ano, e eles pensam em ficar um pouco por volta de 10 dias, um pouco menos de 2 semanas aqui no Brasil. And we are a traditional Swedish male voice choir that has a long tradition of being associated with universities. So
most universities have a male voice choir. Então, há uma longa tradição nas universidades suecas de coros masculinos. Então, são várias universidades que têm esse tipo de atividade, esse tipo de formação artística. We consist of 60 singers, all amateurs, but we have a few singers that has done a music education, and they might have a undergrad in trombone or whatever, but mostly amateur. É um grupo, então, de mais ou menos 60 vozes, a maior parte amadores, mas de alto nível, e alguns dos cantores também podem ter, talvez, uma formação formal, né? Um estudo formal em música. The choir's name is Linköpings Studentsångare. Acabei de colocar aqui também no chat o nome do coro masculino de Linköping. We have traveled quite a lot, sort of pre-pandemic, and we have visited the United States, South Africa, Macedonia, Jordan. I think they've been in Iceland, you name it. Antes da pandemia, eles já fizeram muitas turnês internacionais, então já estiveram nos Estados Unidos, já estiveram na África do Sul, já estiveram na Macedônia, na Jordânia, muitos outros países europeus, enfim. Então é um coro acostumado a turnês internacionais. Funnily enough, I think it was about 15 years ago, they planned a tour to South America, but not Brazil, but Argentina. So when I started, I told them, no, we're going to Brazil. E eles, há uns 15 anos atrás, eles fizeram um planejamento apenas, não chegaram a viajar, para um país da América do Sul, e foi a Argentina. E aí, quando how long have you been their director? 2.5 years only. Há 2 anos e meio que o Jacob é regente deles. E aí ele falou, não, agora vamos fazer um planejamento para o Brasil, não para a Argentina. And I don't know why they didn't travel over, but I've heard that there were some, reasons that made them have to travel within Europe. Maybe it was funding, I don't know, but E aí, assim, ele não sabe direito por que não já vieram para a América do Sul, América Latina, mas sempre são questões de financiamento que eles não conseguiram, então acabam fazendo viagens mais curtas para dentro da Europa. So this next year will be the first time the choir visits South America, and I think the music is as important as meeting the culture and for my singers to experience something actually rather special. E aí, então, estão fazendo a primeira turnê para a América do Sul e, mais do que apenas a música, a apresentação musical, eles querem muito entrar em contato com a cultura local e, enfim, proporcionar esse encontro para os cantores deles, não apenas a performance. And I'm, of course, very happy to share my experience of conducting and leading choirs, rehearsal techniques, language, whatever anyone might be interested. But we're as interested in learning from Brazilian tradition and the music. E ele com todo o prazer que ele compartilha os conhecimentos dele, enfim, as experiências, questões de técnica, de metodologia, mas ele também está bastante interessado no oposto, de aprender e entrar em contato com as práticas, as metodologias, enfim, o conhecimento, a cultura de música coral brasileira. We have already a question. Great. Já temos uma pergunta aqui que eu vou traduzir, está aqui no chat. Vocês todos podem ver no chat, né? Talvez eu nem precisa ler, mas enfim, eu leio. Que tipo de repertório eles costumam cantar? E é um repertório eclético ou é mais fechado num tipo de estilo? What kind of repertoire do you usually do? It's an eclectic one, or it's the most close in a kind
kind of or style? It's very, very mixed. We have the foundation of the male voice choir repertoire would be the national romantic style, sort of late 19th century. But we sing pop songs and newly commissioned contemporary pieces. É muito eclético, é muito variado. O repertório tradicional do coro masculino sueco seria, por exemplo, o estilo nacional romântico do final do século XIX. Foi mais ou menos essa época também que esses coros se desenvolveram muito nas universidades. Mas eles fazem de tudo, desde arranjos de música pop, fora o repertório tradicional, desde arranjos de música pop até peças contemporâneas encomendadas de compositores vivos. Ok. Mais perguntas? Fiquem à vontade. A Rosemary está com a mão levantada. Pode Ah, abrir sim, o sim. microfone, fazer sua pergunta. sim. Rosemary. Obrigada. Bom Bem-vinda. dia. Eu só queria perguntar para o maestro como é que ele consegue juntar tantos homens para cantar, porque é difícil. Eu já não sei como é que para os meus colegas aqui, minhas colegas, mas pelo menos na minha região, já conseguir homens para cantar é difícil. Agora, para um coro somente masculino é um sonho, porque é uma sonoridade assim. Toda soprano gosta de ouvir o som grave, né? E eu amo isso. Então, como é que o senhor faz para conseguir esse feito maravilhoso? Obrigada. Rosemary, she's from São Paulo State, inlet. She's asking, how do you get so many guys to sing in a choir? She struggles to find some male singers in her city. Not that easy, and it's a pity because it's very beautiful with the sonority of men singing together. So how do you do? I haven't done anything. It's all traditional. Ele não fez nada, é muita tradição, a tradição. But it's actually we have the same struggles in mixed choirs. It's more difficult actually, especially with young men, I would say, to have them sing in a mixed choir. They have easier to join a male voice choir, and I think that's social reasons. They find a group of people they can hang out with, you know. And perhaps also the university environment that offer this tradition. Of course, yeah. Não, ele também tem essa dificuldade. Os coros mistos suecos são também, muitas vezes, é mais fácil ter cantoras do que cantores. Então, é mais no caso, eu até acrescentei, a questão do ambiente universitário tradicional, onde há já uma tradição de coros masculinos no ambiente universitário, e aí os rapazes, querendo até um pouco mais de atividade, vida social, camaradagem e tal, aí eles juntam a esse tipo de formação que já é uma tradição dentro da universidade. Mas, ou seja, fora desse ambiente, na Suécia também é difícil, muitas vezes, conseguir cantores, principalmente jovens, cantores jovens, é um pouco difícil, sim, também. Temos mais perguntas aqui, deixa eu ver. Voltando à questão da Gisele, desculpa, então, é só falar aqui que a primeira pergunta foi da Maria Antônia. A pergunta da Gisele Cruz, voltando à questão da turnê, quais serão as cidades em que eles estarão? So we have more questions from Gisele Cruz. She's asking, back to the tour, which cities will you be in? Yet to be decided firmly, but we have I have an idea that at least Rio, Brasilia, and São Paulo. Então isso ainda está por ser definido. And possibly sort of Brasilia, Goiânia, São Paulo, or but the three main stops would be there and around. Aí então ainda está por ser firmado. Isso são questões práticas e de financiamento que precisam ser resolvidas. Mas a ideia assim originária dele seria então Rio, Brasília,
São Paulo. E aí, talvez essa questão de Goiânia, eu sou de Goiânia, a gente fez um encontro muito bom na UFG, no curso de música da UFG, e aí seria pela questão da proximidade, seria fácil, né, vir aqui. Mas essa seria mais ou menos as possibilidades, mas isso ainda está bastante em aberto. But We it's have- really, I can just add, it's really all about the funding. If we, I mean, I would like to visit all the cities, but it's time and money. That's the problem. E é uma questão mesmo de financiamento. Ele gostaria de conhecer todas as cidades, ir a todas as cidades, mas realmente é uma questão mesmo de ordem financeira. We have another question from Márcio Busato. Como o maestro Jacob entende o legado do maestro Erik Erikson? How do you, Maestro Jacob, perceive the legacy of Maestro Erik Erikson? It's very, very present. And you can see sort of a direct lineage from Erik Eriksson to Erik Westberg to me and all the students in between. And you can see gestures and just the ambition to always make great music is something he's very much present in. I will add a short note about Erik Erikson for those that Sure. Eu vou acrescentar, então, pedir a permissão de falar quem foi o Erik Erikson, para talvez se alguém que não saiba. O Erik Erikson é um regente que foi fundamental na formação do coro contemporâneo sueco. Ele atuou muito nos anos 40, 50, 70, até ele morreu relativamente recente, mas então, toda a segunda metade do século passado e uma parte deste século, o Erik Erikson é uma figura central. Ele, além de reger muitos coros principais suecos, como o coro da rádio sueca, ele criou o próprio coro Erik Erikson. Então, ele foi um professor muito importante. Então, o Jacob fala que é quase uma linha direta, assim, no caso dele, Erik Erikson, o professor dele, que chama Erik Westberg, e aí é ele. Então, e aí tá, outros alunos do Erik Erikson também fazem com a árvore em termos de formação. Não apenas de técnica, de metodologia, mas o conceito musical de o que é fazer a música coral sueca. Então, são realmente uma figura fundamental. Ok? We have another question from Ana Lúcia Gaborin. Assim, Ana Lúcia, como é a formação de regentes na universidade? Há um curso específico, graduação, regência? How is the formation, é assim que fala, Ana Lúcia, formation, alltså utbildningen of Swedish choir conductors in the university? Is there a specific course for conducting? In the undergraduate, Yeah, so Stockholm Royal, what are they called? Royal College in Stockholm. They have had undergraduates for choral conducting, but they actually paused it for next year, and I believe that's because their professor Mats Nilsson is retiring, and they haven't sort of got everything in place. But that's the only, to my knowledge, only pure choral conducting course. Otherwise, it's part of your undergrad subject. Só então, a primeira parte da pergunta dele, the first part, na universidade, a Suécia tem, se eu não me engano, 5 ou 6 escolas superiores de música. 5 ou 6. I Sverige finns det väl 5, 6 musikhögskolor. Riktiga musikhögskolor, ja, sen finns det fler liksom konstiga. Folkhögskolor. Não, realmente as principais são 5 ou 6 escolas superiores de música na Suécia. Só em uma, que é a escola mais importante de Estocolmo, a Escola Real de Estocolmo, havia houve até agora a formação na graduação de regente de coro, ou de regência. Mas ele está achando que eles estão fazendo uma pausa e não sabe direito se vai retomar, porque o professor atual está se aposentando, chama Mats Nilsson. Então, como graduação, né? As a undergraduate. What? I want to expand.
But as I said, it's usually you can add modules to your undergrad even if it's piano, as I did guitar, and I think that is actually in some way better. You need to mature musically before you take on a choir or orchestra. So it's important to not be too narrow too quickly. So then graduate, you have how many formations do you have beyond undergraduate in choir So conducting? then you have more options. I think at least 3 or 4 masters in conducting. Some of them are orchestral and choral, and you can't separate them. And some are focused on orchestral or choral conducting. But that's Então, more. Na graduação, você pode adicionar módulos de regência coral já. Então, se a pessoa estuda piano, no caso do Iaco era violão, aí você pode acrescentar módulos de regência coral orquestral, e o Jacob até acha isso bom, porque é bom você ter uma certa maturidade musical, conceitual, antes de você, de fato, começar a estudar a regência. E aí sim, depois então da graduação, você tem alguns cursos, alguns lugares onde você tem a regência, aí por exemplo, pode ser uma formação de mestrado ou de pós-graduações, onde você tem regência orquestral e coral ou apenas regência coral. Ótimo. One more, Gisele Cruz. She's asking. Em São Paulo, eu estou lendo em português também, pessoal, só para... Em São Paulo, temos alguns grupos corais masculinos amadores ligados às igrejas. Ele pensa em fazer alguma atividade com uma masterclass e uma atividade coletiva com outros grupos locais? Gisele Cruz is asking, in São Paulo, we have some male choirs, amateur male choirs. They are usually related to churches. Are you thinking in doing some activity like, for instance, master classes or some collective activity with other local groups? Definitely. Sim, com certeza. Então, fica aí. So we can, who knows, plan that, and we can see different alternatives. Então, eu acrescento, podemos ver se a gente pode planejar isso, enfim. Lembrando que muitas vezes, às vezes, não há tempo, não há condições, mas todas as propostas são bem-vindas, e aí não dando para realizar neste próximo ano, quem sabe em outras oportunidades podemos fazer esse tipo de parceria. So I'm adding all ideas and invitations are welcome. Sometimes you can't do everything because of practical reasons, but all are welcome. And who knows, maybe later on we can take these and make in other future occasions do something. Absolutely. Okay. Yeah. So I have one question. Ana Lúcia Gaborin, também não, Ana Lúcia. Gostaria de conhecer mais sobre a música coral sueca. Quais são os principais compositores? I'd like to know more about the Swedish choral music. What are the main composers? That's a long answer. A longa resposta. Maybe I think I can probably boil it down to 10 names if I try really hard. Eu poderia falar mais ou menos 10 nomes. I will try to write them down. Eu vou tentar escrevê-los aqui. So Hugo Alvén is very important, both male voice choirs and mixed choirs. His name is ALVF? ALFVEN. Jag kan skriva det annars. Jag just skrivit det, men du kan gärna skriva om du vill. Jag ska se Hugo Alvén, så kan du kan gärna skriva ner dem, så kan du... Hugo Alvén, and then we jag have... har just skrivit Hugo Alvén. Men skriv vidare. And then we have Wilhelm Stenhammar. Temos Wilhelm Stenhammar. He's very important. Lars, God, I hope I spelled this correctly now.
Espero estar escrevendo correto. Don't tell anyone if I made a mistake. Não contem Lars-Erik para ninguém. Larsson. Se ele escrever esses nomes errados, ele devia saber escrevê-los. So these three are quite sort of traditional. And then if we Esses move são on os a nomes bit, tradicionais. They are late 19th century, beginning of 20th century. yeah, Lars-Erik Larsson is slightly later. Então, eles são todos final do século XIX, né, a grande era romântica, burguesa, nacionalista, e começo do século XX. O Lars-Erik Larsson é um pouco mais jovem desses três nomes. I forgot one. Adolf Fredrik Lindblad is also very important. He's a bit earlier. Esse também ele é um pouco mais século XIX. Karin Renqvist, she's the professor at the Royal College and one of the most important contemporary composers. She's writing music right now. Nomes contemporâneos. Temos a Karin Renqvist, que ela ainda é professora de composição da Escola Superior de Música de Estocolmo. Ela ainda está em atividade como compositora contemporânea. Thomas Jennefelt is also contemporary and he has a very very personal style. It's very interesting music, both to sing and to listen to, because it's like nothing you've heard. Det är han som har skrivit Warning Villa to Rosa the Rich. Sarial. Oh, Warning Warning to to the the Rich. Rich. Warning to the Rich, yes. Esse Thomas Jennefelt é um compositor também. Lever han fortfarande? Is he still alive? He's still alive, yeah. Ainda está vivo, Thomas Jennefelt. É um compositor contemporâneo, portanto. O Jakob Falloy, ele tem são músicas muito interessantes de ouvir e cantar. Eu até... the first time Erik Westberg was here with the chamber choir, he sang a piece called Warning to the Rich, that is very, very interesting, very provocative. And então, só há muitos anos atrás, ainda nos anos 90, final dos anos 90, quando o Erik Westberg foi professor do Jakob, esteve no Brasil, eles fizeram uma peça do Thomas Jennefelt chamada Warning to the Rich, mensagem ou aviso para os ricos. É baseado num texto da Bíblia e é uma música muito provocativa, muito interessante, enfim. Então, Thomas Jennefelt. Seguindo, Sven David Sandström. Yeah, he's the honorary doctorate at Linköping University, and he was one of the most productive composers. He's like Bach. He's a very good craftsman. He can just write music in 2 seconds. O Sven David Sandström, que é doutor honoris causa da Universidade de Linköping, ele é um compositor ainda de atividade e fala que ele é um pouco como o Bach. Ele tem assim uma facilidade, uma capacidade de criar música assim praticamente do instantâneo. Jan Sandström. He was the professor in Piteå at the School of Music, and he has sort of made a connection between the native people, the Sami people, and the Western contemporary classical music, and kind of merged them into two. O Jan Sandström, que foi professor, agora ele é aposentado, da Escola Superior de Piteå, que fica no norte da Suécia, que trabalha, ele tem peças muito interessantes, ele faz muitas adaptações da música do norte da Suécia, a música dos povos originários suecos, como os lapões. Então, são peças muito interessantes. I have sang a lot of Jan Sandström because I studied in Piteå, and it's truly interesting, modern, but at the same time very, very close to the choir singer. The choirs are happy to sing his music many times. Still, they are quite how you say, daring and modern, but very. Eu só acrescento que eu cantei muito o Jan Sandström, é um compositor contemporâneo
Ele faz coisas muito ousadas, harmonicamente, etc., e ao mesmo tempo são muito próximas do coralista, do cantor, do regente. Então, você canta coisas muito avançadas, nada fáceis, mas ao mesmo tempo muito próprias para o coralista. Muito interessante. Anna Karin Klockar. Yes, she's also contemporary and writes very, it's very, how to say it, användbar musik. Ela compõe também contemporaneamente. Eu não a conheço, nem a sua obra. O Iaco fala que ela faz também música muito útil. Útil é a palavra errada, muito usável, muito própria, digamos, para coro. More than 10, I think. Have you reached 10? I I can Or... continue all day if you want. One more. She's my former colleague, Anna Cederberg Orreteg. Also very, you can use it. She writes, she worked at the Adolf Fredriks Musikklasser, which is a secondary school. No, yes, secondary school. And she wrote a lot of music for them. Ele fala que ele podia... Desculpa os cachorros aqui, alguém falando que vocês estão ouvindo pelo outro fundo da área. Anna Cederberg Orreteg, ela foi colega numa escola em Estocolmo, uma escola em Estocolmo onde o Jacob trabalhou, que é uma escola escola ginasial, né? Uma escola de segundo grau, nós falamos aqui, que tem formação musical já. E aí ela compõe muito interessantemente para coros também. Ana Cederberg. Só um pouquinho aqui, eu vou pedir licença que eu só vou falar aqui, porque tem um pessoal falando aqui. I will send you a link to one of the biggest publishers in Sweden, and there you can find more composers. Oh. Now I'm back. Ok? Estou de volta. Nossa, você foi muito I just rápido. I told them that I sent a link to one of the publishers in Sweden where they have a list of composers. Ah, sim. Então, ele é um link aí onde há uma lista de compositores suecos contemporâneos. Ok, muito bom. Realmente, a Suécia, em termos de música coral, eles têm assim uma riqueza, uma amplitude, e os coros cantam, às vezes, não apenas música clássica ou contemporânea, mas cantam também pop, enfim, músicas tradicionais, enfim, é um repertório muito amplo. I'm saying that Sweden has indeed a fantastic scope of choral music. It's not just classical or contemporary music, but they also many choirs in pop music or traditional songs, and so it's very broad spectrum of Absolutely. choral music. Ana Lúcia Gaborim, gostaria de saber um pouco sobre a formação musical do povo sueco. As crianças têm aulas de música na escola? Há coros infantis na escola? Anna Lucia is asking, I would like to know a little bit about the musical formation on education, the musical education of the Swedish people. Do children have classes of music in the school? Are there children choirs in the schools? Yes, in some specialized schools, all children have music lessons, but they are not great generally. But there are specialized schools where you get choral training. Sim, mas não, algumas escolas são especializadas. Então, a criança pode procurar a escola sabendo que, os pais, sabendo que haverá uma dedicação maior à questão musical. De modo geral, as crianças têm música, elas cantam e tal, mas não é, digamos, aulas de música formal. Eu acrescento, I would add, that é muito comum o canto. As crianças cantam na escola. Mas não tanto assim de maneira a estudar teoria musical ou nem nada. Mas e aí também tem as escolas públicas, são escolas
públicas para jovens e crianças em muitas cidades, na maior parte das cidades, e onde as crianças estão têm interesse e vão para essas escolas públicas, não se paga nada, e onde elas têm formação musical, cantam em coros e tal, até chegarem ao nível de segundo grau e depois... Então, de modo geral, você tem uma base muito boa. I was just adding, Jacob, the Kommunala Musikskola. There is a network in many cities of music schools. They are for free. You don't have to pay anything. And they give those that want and those that seek musical formation, and then that person can go on in the secondary level and then higher levels. Sim, Siena, pode perguntar. We have a question of Siena C. She will write it down. Vocês todos são bem-vindos com perguntas. Davi? Olá, estão me ouvindo? Estamos sim. Bom dia a todos, um prazer estar aqui com vocês. Eu tive a experiência de passar 3 anos na Suécia e um deles trabalhando com regentes suecos. E tem uma escola, já que fizeram essa pergunta, não sei, Jacob, que pode falar, tem uma escola nas principais cidades que é como uma escola high school, em que as crianças entram aos 9 anos, e o teste é para entrar num grupo coral. E a principal atividade dessa escola, além de línguas, matemática e outras coisas mais, é ela ter uma atividade de canto coral todos os dias. E elas fazem parte disso até se formarem na high school. Eu estive numa dessas escolas, fiquei muitíssimo impressionado como que eles fazem, como que trabalham com isso, e tem nas principais cidades. Eu não sei se tem em todas as cidades, mas é um sistema tremendo, e a busca para isso é assim, muito grande das crianças para poderem buscar entrar nessa escola. Agradecemos muito por sua presença aqui, maestro Davi Juncker. Eu vou transmitir o seu comentário. Maestro Davi Juncker is an important name from Brasilia in the choir, music choir. And he spent 3 years in Sweden, and he mentioned these lower level schools, but focused on music, where the children sing choir or sing almost all day, every day, and then they go further on to secondary schools, also focus in music. He mentioned there are in some cities you have schools like that. He visits, if I'm correct, 3 schools like that. So maybe it's a case of Adolf Fredrik. Adolf Fredrik. Yeah, there is, and then there's Nacka musikklasser, Täby musikklasser, Sollentuna musikklasser in Stockholm region. Em Estocolmo, na região de Estocolmo, o David acabou de citar 3 ou 4 outras escolas que têm essa... Göteborg, Stockholm, Göteborg, Gothenburg. Gothenburg, yeah, they have it's called, I can't remember the name now, and Uppsala, Västerås. Usually, historically, they're linked to the cathedral, so it could be the cathedral school that had education to fill the cathedral choir, but that was long ago. So now it's more like an independent school. Essas escolas, né, então, nas cidades maiores suecas, o Jakob está falando que originalmente, tradicionalmente, elas eram ligadas às catedrais,
para formar músicos e cantores, os coros. Aí isso já foi bastante tempo atrás, já há muito tempo elas são escolas independentes, livres, mas que têm uma formação orientadas para isso. O interessante dessas escolas é que a cada ano entram 180 crianças e saem 180 jovens, né? E aí eles formam 6 grupos de 30 alunos e são 6 novos grupos corais. Então, cada sala é um grupo coral especificamente. Então, é uma experiência fantástica. So it's a fantastic thing that each year 180 students come in to the school. 180 students go out, leave the school, and then it's like 6 groups of 30 singers each. Each class is like an independent choir. So it's a fantastic. It's actually Adolf Fredriks Musikklasse, but it's up to 240 now because they have a branch in Farsta Strand as well. You worked there. I worked there for 3 years, yeah, and now it's 240 each year. Ele fala que essa escola maior é a Adolf Fredrik Musikklasse. Foi nessa que eu estive. Desculpa, professor. Fredrik. Foi nessa que eu estive. Isso. E assim, agora, só uma coisa, agora são 240, não são mais 180, porque eles têm agora uma filial, então são 240. Ok, temos a pergunta, então, deixa eu só... sim, eu acho que a pergunta, então, da... pessoal, a pergunta da Ciana, se eu não estou conseguindo localizar, mas temos uma outra pergunta da Ana Lúcia Gaborim, se eu não me engano, da professora Ana Lúcia, que é: e há também composições específicas para coro infantil? Are there specific compositions for children's choir? Ana Lúcia is asking. Yeah, I would especially look at Anna Cederberg Orreteg. Sim, especialmente eu olharia para a compositora que foi citada, Anna Cederberg Orreteg. A sua xará, então, Ana, é Anna Cederberg Orreteg. Ela tem... She's everything from unison with piano accompaniment, 3 parts, upper voice, to mixed choir, advanced mixed choir. So. Então ela tem tudo desde uníssono com acompanhamento de piano até vozes distintas, vozes mais agudas ou também para coros mistos. Tem muita coisa. Temos mais uma pergunta de Daniel. Gostaria de saber como é a linguagem harmônica da música sueca. Existe alguma relação entre os compositores suecos e a escola ou o grupo de compositores bálticos? Ele já fez a tradução. I would like to know what the harmonic texture of Swedish music is like. Is there any relationship between Swedish music and the Baltic group of composers? That's very interesting. I'm not sure if I can answer the first one. I think you need to have a sort of a different perspective. I don't think I could answer that. The first one, the harmonic textures, it's too complex for me to answer. There are so many different composers, so. Há tantos compositores diferentes, que é uma pergunta, obviamente, muito interessante, mas muito, muito ampla, né? Então, então ele não se acha na posição de responder a essa pergunta. Então, e eu adiciono... Certamente tem alguns traços, mas é muito diverso, né? Teria que ser, talvez dedicar uma live, uma aula inteira ou várias para isso. I imagine maybe you should have one live chat or many to cover all this. Mas And I think to me, Thomas Jennefelt is Thomas Jennefelt. He's not a Swedish composer. I mean, you need a different scope in order to analyze all the music and come up with an answer that I think this is a great PhD. So
go to Sweden and do a PhD and answer it. Então, para ele, por exemplo, ele não vê tanto assim, né? Então, ele citou um dos compositores, Thomas Yenefeld. Ele vê como é o Thomas Yenefeld, não é tanto um compositor sueco. Mas, então, isso aqui é material para um doutorado inteiro. Ele está convidando o Daniel de, então, vá para a Suécia e faça um doutorado sobre essa questão, que é uma questão muito interessante. Ok. And the Pessoal, other question there, to my knowledge, there aren't that many exchange actually. It's starting in the recent years with Sweden and the Baltic group, actually choirs and composers. So I don't think it's a very strong connection, and that's probably historical that we didn't. They were part of the Soviet Union and weren't really easy accessible for us, and linguistical as well. It's easier for us to go to Finland because they speak Swedish, quite a few of them, Danish, Norway. Historicamente, não há muita conexão, assim, uma conexão evidente, direta entre a música sueca e os países bálticos. Até em histórias recentes, a questão também, né, de haver um certo fechamento desses países, em função da questão da União Soviética, etc. Mais recentemente, sim, tem havido trocas e idas e vindas de compositores e regentes e cantores, mas não é algo histórico, porque também tem a barreira linguística. Esses países, né, não são próximos linguisticamente do sueco, e aí haveria mais proximidade dos suecos para os países escandinavos, a Noruega, a Dinamarca e a Finlândia, que a Finlândia, por mais que tenha um idioma, o finlandês ser um idioma muito distante dos outros idiomas escandinavos, há uma proporção da população finlandesa que fala sueco e que é etnicamente sueca. Então, tem um elemento sueco na Finlândia. Então, ali que haveria talvez mais proximidade. E só uma coisa, pessoal, agora estamos quase chegando às 11 horas. Como é que vocês pensaram aqui? O Jacob também não pode ficar também muito tempo, porque ele vai pegar o avião um pouco mais tarde. I'm just saying that you have a flight to catch a little later on. And how are we thinking about the time issue? It's almost 11 o'clock now. Yeah, I could easily continue for 20-25 minutes. Then I think I need to check out, otherwise they will kick me out of the hotel. Ele tem mais 20 minutos, depois ele precisa fazer o check-out do hotel, senão eles vão dar um chute nele. Mas então, vamos encerrar mais algumas perguntas? Que tal? Também eu só estou propondo aqui. A Ciana, que ainda quer, escreva a sua pergunta no chat e mande aqui que a gente vai falar. Então, vamos fazer mais 3 perguntas? Can we say 3 more? Aí as pessoas querem falar, fazer alguns comentários finais. Vamos para mais 3 more questions, and then people can make their last comments and so on, and Ok. Como é tratada a leitura musical e solfejo nos coros amadores da Suécia? Todos leem? Onde aprendem a solfejar? Márcio Busato is asking, how is the Avista training in Swedish amateur choirs? Do everyone read the scores? Where do they learn to read musical scores? I've got this question, and I say that Swedish choirs are quite bad at sight reading. If you have played an instrument, you will learn to read music from that. If you're in a specialized school, we try to learn the kids to read music, but they have so much rehearsal time, so they're never forced to really read music like they do in British tradition. Comparado com a tradição britânica, ele diria que a leitura à primeira vista na Suécia não é tão avançada, tão boa assim. Quem sabe tocar um instrumento aprende a ler partitura e, a partir disso, ele também sabe ler partitura no coro. De resto, os coros ensaiam tanto, por exemplo, as crianças nos colégios especiais, que muitas vezes não é tão uma questão de leitura à primeira vista, mas que eles têm tempo e aprendem, que tem um hábito coral muito grande.
Não é tanto você pegar uma partitura à primeira vista. Se isso principalmente comparado com a música britânica, onde eles, segundo ele, têm uma coisa mais forte da questão da leitura à primeira vista. And I could add as well that I don't see sort of a weak sight reading skill necessarily as a terrible thing, because you need to spend more time with the music, and the singer knows it more deeply when you have sung it 5 times instead of just singing it once and then it's a concert. So it's A questão da leitura à primeira vista não é para o Yoko uma coisa tão assim importante, na verdade, porque é mais importante você passar mais tempo com a música. Então, você tendo cantado uma música 5 vezes, é mais importante sabê-la perfeitamente à primeira vista. Assim, você pode se apropriar da música de maneira mais profunda. Então, não é uma coisa ruim em si. Ok, então aqui a pergunta da Ciana. Na Suécia, existe uma presença significativa de pessoas neurodivergentes, incluindo autistas, nos corais? E se sim, como os maestros, sejam neurodivergentes ou não, têm adaptado a regência e a inclusão desses grupos? In Sweden, is there a significant presence of, in English, neurodivergent, autism and so on? Alltså säger man så på svenska, jag vet inte riktigt. Ja, om man autistiska och så. Ja, So, Asperger. Asperger, exactly. Mm. So, is there a significant presence in the Swedish choir of that? And if yes, how do the conductors, being themselves neurodivergent or not, how do I adapt the conducting to the inclusion of these groups? I'm not sure if I'm able to answer this. I can only answer from my own experience as a teacher in primary and secondary school. Eu não saberia tanto responder essa pergunta de maneira muito específica, mas eu posso falar um pouco da minha experiência como professor em escolas primárias e secundárias. Where I've had pupils who had sort of diagnosis, but onde eu tive alunos com diagnósticos. I think to my experience, I didn't have to adapt. Well, I didn't adapt actually, because if you have a clear structure of the rehearsal, and usually in school we had only 45 or 50-minute rehearsal, and you start them the same, you end them the same, and it's they have quite easy way. It's easier for them to follow that than a normal math lesson or gymnastics or whatever. Então, assim, na verdade, na experiência dele, não havia tanta adaptação, porque ele acha que nas escolas onde ele trabalhava, onde você tinha um ensaio de 40 a 50 minutos, e que se o ensaio for claramente estruturado, onde há uma previsibilidade, uma organização, isso até é mais fácil para alunos neurodivergentes seguirem do que seria, por exemplo, uma aula de matemática tradicional. Então, é a experiência dele. But again, I'm not the right person to answer this, because I haven't worked in a specialized school. If it's sort of very severe divergency, so there are better people to ask. And I'm trying to think of some names, but I can't really come up with any right now. Então, ele não se julga a pessoa mais apropriada para responder essa pergunta. Certamente há escolas talvez mais focadas em divergências, e se casos talvez um pouco mais severos de divergência. Ele está até tentando lembrar de algum nome, alguém que poderia trabalhar, responder isso em relação à Suécia. É melhor que ele não está lembrando nenhum nome. Ok. Então temos mais a pergunta, assim, Daniel pergunta, qual a dificuldade que ele poderia mencionar na execução em geral de peças? What difficulties could you mention regarding the performance of pieces by his choirs in general? So what are the difficulties you
The most difficult I find is to get the singers to sing legato and to sing with an even, well, not even, but continuous flow of air. Uma dificuldade é cantar legato e cantar com fluxo de ar não igual, mas contínuo. So that's something we work with every single rehearsal, and I have my choirs speak the text and speak it in a way that you can sing it in the same way, because it's singing and speaking is definitely not the same thing. It's close, but there's a very clear difference, and the singers they don't understand it. So that's something. Então, ele trabalha às vezes a questão, por exemplo, da leitura do texto, mas de fato cantar o texto não é a mesma coisa. E às vezes os coralistas têm dificuldade de entender isso. Então ele tenta trabalhar isso continuamente em seus ensaios, mas isso seria uma dificuldade. And it's a wonderful thing when the text is in place and they have connection through all the words and all the phrases with direction in the phrases. They never go flat, not once. I remember one rehearsal when we went flat, and one of the bassists came up to me and asked, "What is happening? Why are we going flat?" Because it never happens when you work this way with continuous flow of air. É interessante que quando você tem essa direção musical, as vozes nunca caem de afinação. Uma vez um cantor falou para ele: por que nós estamos caindo de afinação? Um pouco essa falta, essa ausência desse direcionamento musical que muitas vezes se tem. And then I can add one more thing. Swedish choirs are very, very bad at rhythms. Rhythmical pieces needs a lot of work. E os coros suecos têm muita dificuldade, são ruins em questões rítmicas. Então, muitas vezes, ele tem que trabalhar muito a questão rítmica com eles, e isso é uma característica dos coros suecos. Ok, let's see. Pergunta da Rosemary Martins. O maestro já fez alguma música brasileira com seu coro? Have you made any Brazilian piece with your choir? I have not, but we will. In the next year, we would like to find a piece that we could bring with us to sort of a flirt to the Brazilian people and culture. Eu nunca fiz, mas esperamos poder trazer uma peça o ano que vem, que seja brasileira, um pouco como um flerte, uma homenagem ao público brasileiro. No, that's not true, actually. We did. Aliás, não é bem verdade. A gente fez. We did an early music piece. I can't remember now the composer. Ele não está lembrando o compositor, mas ele fez uma peça antiga de algum compositor brasileiro. Ah, yes. Luis Alvarez Pinto. Luiz Álvares Pinto. 1719 till 1789. 1719 a 1789. I did a few of his divertiments, harmonic divertiments. Tinha diversões harmônicas, ele falou. Rather nice short pieces, actually. Peças bem legais, mais curtas. Ok, o Daniel, então, fala que ele tem essa dificuldade também. So Daniel said that he also has that difficulty that you mentioned. Ok, então, We all do. todos nós temos, né? Então, beleza. Eu quero agradecer muito pela excelente qualidade de todas as perguntas, dos comentários. I would like to, for my part, thank for all the very good questions, good level of the questions. Vamos encerrar. So let's wrap it up. Querem fazer algum comentário último? Estão bem-vindos a Ana, enfim, quem quiser fazer algum comentário, eu passo a palavra para o Jacob para terminar.
Queria depois Hum? fazer uma foto, né, para Ah, gente sim. registrar aqui. Então, vou pedir para, antes do Jacob fazer as palavras finais, para as pessoas abrirem as câmeras, né, para saírem na Sim. foto. So Anna, would like to take a general picture of us all, so people maybe can open their cameras. Eu também acrescento que também vamos ficar em contato, vamos passar a informação de contato do maestro, a minha também, e vamos pensar essas questões juntas. Tem a turnê no ano que vem, talvez podemos também pensar em outras atividades de intercâmbio e parceria mais à frente. So the photo, and then I added that we will leave your contact information and mine with Ana Lucia, and everybody are welcome to contact us. Who knows, we can plan and have ideas, not maybe for the next year, but to the future. Okay. Okay, so I will take a picture in 3, 2, 1, go. One more, please. Once more. 3, 2, 1. Yes. Bom, queria então agradecer muito a presença dele, dizer que, em nome da Abraco, né, dizer que foi muito proveitoso, agradecer a participação de todos também que fizeram esse bate-papo ficar muito dinâmico, né, com todas as perguntas e pelo interesse, né, pela música sueca. Então, agradeço a todos e agradecer ao Jacob colocar a Abraco também à disposição dele para futuras parcerias. Ana Lucia would like to thank you very much in name of Abraco, that is the Association of Brazilian Choir Conductors. Thank everyone that was here with us, and put Abraco at your disposal for future endeavors. Thank you very much, and thank you for your interest. You never know, no one has a question and we're done in 15 minutes. You never know. So thank you for being curious, and thank you for having me. And hopefully I'll see you in a year. Muito obrigado por me receberem. Às vezes, muito obrigado pelo interesse, pelas perguntas. Às vezes a gente fica com a impressão de que as perguntas vão acabar depois de 15 minutos, mas nada, eles fizeram ótimas perguntas. Espero poder vê-los todos daqui a um ano. Okay. So, muito obrigada, Leon, pela sua tradução aqui, pela tua disponibilidade. E só lembrar que tem um chat, tem um link no chat com a lista de presença. Então, pedir a todos para preencherem. Não sei se precisar, eu coloco novamente, né? Mas eu tinha colocado há um tempinho atrás, é melhor colocar de novo, né? Então, para vocês receberem o certificado. Vou colocar aqui. A link with people that if they want to have a formal intake certificate. Okay. But then, okay, muito obrigado a todos e da minha parte. So thank you very much for all. Thank you very much. Thank you. Have Obrigado. a nice trip, a nice return to Sweden. Thank you. Obrigada. Bye bye. Bom dia. Obrigada, gente. Tchau.